Matheus me ligando, deve ser pra pedir alguma coisa, né? Só me liga pra pedir as coisas, certeza que tá sem café lá. Fala, cafezeiro! E aí, brother, o que você manda? Tô chegando aí na sua casa pra tomar um expresso com você. Calma aí, velho, eu tô pelado aqui, não é assim não, mano. Tem que avisar antes. Ô, velho, eu nem tenho máquina de expresso, vou fazer expresso de jeito. Não, leva a minha. 1 hora depois. Aí sim, que isso, a máquina de expresso portátil hoje aqui no canal. Hoje eu não vou fazer café, eu vou fazer café. Essa piada é péssima. Galera, chegou um dia esperado. Fazer um... Como é que é a piada péssima que você fez? Café. Fazer um café. Muito boa essa, né, gente? Não. Mas aqui, gente, esse método preparo aqui, muita gente me perguntou. E aí o Matheus, apaixonado por expresso, você já deve conhecer ele aqui do canal. E tem um vídeo que a gente fez com ele aqui, que ele comprou uma Oster. E aí ele trouxe aqui pra gente testar. E aí outro dia ele me mandou, olha o que eu tô comprando. Aí fez um suspense, quando veio chegou lá, falou assim, o dia que você quiser a gente vai aí fazer um café. E aí eu convidei ele mais uma vez para trazer um ponto de vista do usuário. Mas obviamente para não perder aqui a nossa ideia quando a gente traz um método novo de contar um pouco a história dele, eu pesquisei e pesquisando descobri, fiquei muito feliz de saber que esse método de preparo foi desenvolvido por um brasileiro. O nome dele é Sérgio Landau, é um brasileiro nativo do Rio de Janeiro, nasceu lá e mora hoje na Califórnia, que é onde ele tem a empresa que distribui a Flair. E a história basicamente é a seguinte, ele é engenheiro de formação, foi trabalhar lá fora na indústria de remédio, ele desenvolvia equipamentos para a indústria de remédio. Um apaixonado por café, determinado tempo da vida aí, falou assim, não quero mais saber dessa história de engenharia da indústria de remédio não, vou desenvolver algo que ele fala, né, que me divirta. E aí algo que ele sempre gostou era do café e começa a desenvolver uma máquina de preparo de expresso para o uso pessoal, assim começou. E aí ele fala que o conceito da máquina de expresso é, eu vou buscar uma solução para preparar expresso com o mínimo produto viável. E ele viu realmente, a gente viu aqui na montagem, que é algo muito simples, né? Só que, obviamente, ele pegou o entendimento técnico e foi aprimorando algumas coisas aqui. Então, basicamente, a gente precisava de um lugar para pôr água quente, uma forma de gerar pressão, controlar essa pressão sobre o café bem triturado e aí vai ter um resultado de um bom expresso. E eu diria que ele conseguiu fazer isso com muita excelência, não só no preparo do café em si, mas na estética. Ele fala que ele é uma pessoa muito ligada a design, então ele não queria fazer algo muito simples. Mas aí foi curioso como ele chegou no mercado, porque ele fez lá os seus primeiros protótipos, por volta de 2007, 2008, e aí o filho dele, vendo aquela ansiedade do pai, ele já é uma pessoa mais velha, hoje já tá aí na casa dos 60, Sérgio, desculpa, contei sua idade, já é um senhor, e ele falou assim, cara, eu fazia muito porque eu gostava do expresso, mas nunca pensei em entrar no mercado para vender esse equipamento, até que meu filho viu aquela máquina que eu estava desenvolvendo e falou, pai, por que o senhor não põe isso aí numa campanha de apoio? E aí, assim como a gente tem as vaquinhas aqui nos sites de vaquinha virtual, ele buscou um site e colocou lá a ideia de que aquilo ali ia virar uma máquina comercial e as pessoas realmente acreditaram naquilo pela qualidade que estavam vendo naqueles primeiros protótipos. Então nasceu basicamente assim a Flair. Em 2015, 2016 ela foi oficialmente lançada no mercado de café. E aí os coffee lovers, baristas, vendo a possibilidade de fazer um expresso em qualquer lugar, por isso que o Matheus brincou comigo lá no começo para deixar que eu levo a minha máquina, virou um boom no mercado e hoje já tem vários modelos, né? Tem essa daqui é a modelo Pro 2, Isso. Já tem o modelo clássico, tem uma que é um pouco mais profissional, que já é um porta-filtro de 58 de diâmetro. É uma infinidade de produtos através dessa empresa já, inclusive moedores que eles já têm desenvolvido. Obviamente vou deixar para vocês aqui o site oficial da Flair para que você possa entender lá um pouco mais da história e também entender quais são essas máquinas diferentes.
o Matheus trouxe aqui para nós a versão Pro 2 para a gente testar. Talvez é uma das versões que mais bombaram aí no mercado de café especial por conta de ter alguns recursos aqui que ele vai mostrar para nós. Matheus, mas vamos lá, vamos pro que interessa. O Matheus, gente, eu vou pedir para ele se apresentar de novo. Pode ser que você está caindo aqui no canal de paraquedas nesse vídeo. Ele vai contar um pouquinho quem é ele e como ele veio parar no café. Para quem não me conhece, eu comecei a gostar de café, conheci a Unique e desde então me apaixonei pelo método do expresso, né? Sempre foi meu favorito. E aí comecei a fazer os meus equipamentos. Nisso eu conheci o Gabriel me incentivou a investir nisso também, né? E hoje eu tô aqui com mais uma máquina, né? Já trouxe a apresentação da Oster para vocês. Se você não assistiu, assiste lá. E agora com a Flair, que é uma máquina totalmente manual. Então o Matheus tem essa expertise aí, é um torneiro mecânico, quase um engenheiro. Falta pouco, viu, gente? Falta pouco. Então lá atrás, quando eu conheci ele porque ele veio com a ideia de fazer uns tampers. Ele tem essa experiência e sempre que eu preciso de tamper para campeonato, algo específico, modela uma peça para mim aqui, a primeira pessoa que vem na cabeça é o Matheus. Então sempre que a gente precisa de uma novidade, principalmente pensando nas competições, nivelador, a gente desenvolveu um nivelador meio que juntos, um formato específico, desenho específico, nada que você encontre no mercado. E você consegue comprar esses equipamentos do Matheus através do Instagram dele e ele faz sob medida. Para a sua máquina profissional, para a sua máquina doméstica, enfim. Mas, Matheus, já faz quanto tempo você está com a máquina? Um pouco mais de um mês? Um pouquinho mais de tempo. Uns 2. Uns 2 meses já que está em teste, né? E a gente, quando ganha brinquedo novo, testa todo dia, né? Então, eu queria que você falasse quais foram as suas principais impressões do equipamento, né? No primeiro momento. O que fez você comprar esse equipamento? Pô, você já tinha uma máquina lá elétrica, né? Por que você resolveu comprar essa máquina? Então, o grande diferencial que eu diria da Flair é o controle absoluto que você tem sobre todas as variáveis do expresso. Então aqui você controla a temperatura da água, quantidade, controla a pressão que você está aplicando aqui na alavanca, a pressão que você está aplicando sobre o café. Então, assim, todos esses controles de variáveis tornam essa máquina aqui uma excelente máquina para você explorar realmente todo o potencial de um café, da extração que você quiser, você consegue fazer com essa máquina aqui. Então, assim, é um brinquedo que eu acho que todo mundo que gosta realmente de expresso e gosta de entender o café, gosta de brincar com extrações, ter perfis de extrações diferentes, eu acho que é muito interessante ter isso aqui. Legal. E quais foram as suas primeiras impressões? Teve alguma coisa que você não gostou? Fora o tamper, vai. Gente, ó, o tamper da Oster, eu falei que era pra jogar fora, né? Esse tamper, o que você achou? Você que é o cara do tamper, pra que serve esse tamper aqui? Sabe pra que serve isso aqui? Pra jogar fora. Esse aqui não. Fala a verdade, isso aqui é um tamper muito bem construído. E assim, parabéns pra quem fez tudo isso aqui, né? Pra quem projetou tudo isso. É um tamper muito bem construído. É um tamper de precisão, porque ele entra bem justinho no filtro. Isso é uma coisa que faz bastante diferença. Mas eu fiz o meu tamper, né? Eu não ia deixar de fazer o meu tamper para ela, né? E depois eu explico o porquê que eu fiz esse tamper e o que para mim ele ficou melhor de usar do que aquele ali, né? A única coisa, assim, que dá mais um pouquinho de trabalho é que você precisa pré-aquecer esse cilindro aqui, né, que é onde vai a água quente, para depois ela não roubar a temperatura quando você coloca a água da extração. Isso dá um pouquinho de trabalho. É uma coisa que o modelo 58 já não tem esse problema, porque ele é feito com aquecimento elétrico, né, mas eu entendo por que não foi feito nesse, né, então assim, são duas propostas diferentes e essa, por não ter esse aquecimento, ela acaba sendo mais portátil. Então assim, eu diria que ponto negativo, não vejo assim nenhum ponto grave, né? Você acha pelo porta-filtro ser menor, gera algum impacto nas extrações? Poderia melhorar? Você acha que a de 58 é muito melhor do que essa? Isso é uma coisa que muita gente fala, né? Porta-filtro menor. Tem gente que fala que não vai dar uma qualidade tão boa de café. Eu não vi isso aí como um ponto negativo. De maneira nenhuma. Dá para conseguir café muito bom com esse filtro aqui, que é de 46 milímetros. Então ainda é menor do que as máquinas domésticas, né, que geralmente são 51.
Mas dá para tirar café muito bom com essa máquina aqui. Ela compensa na profundidade. Exatamente. Ela é mais alto o filtro, né? Então você consegue colocar a mesma quantidade de café que você colocaria num filtro de 58 milímetros duplo. Você consegue colocar a mesma quantidade, fazer a mesma receita. Então, assim, é diferente e eu acho que é isso que é interessante, né? Ela te dá opções diferentes, formas diferentes de trabalhar e você consegue entender as variáveis, né? Isso que é legal. Usando essa máquina, eu acabei tô aprendendo, né? Muita coisa sobre o expresso, sobre a extração do expresso, como é que funciona, porque você entende e você controla todas as variáveis, né? Como eu te falei. Que é uma máquina elétrica, você não vai ter essa liberdade. Quando você fala em controlar as variáveis, talvez a principal seja a potência ali, a pressão de bar? A pressão. E nisso, um outro ponto muito positivo é o manômetro que tem nessa máquina, né? Que no manômetro você consegue ver a pressão que você está aplicando. Então, além de você controlar pela alavanca, a força que você aplica aqui na alavanca vai determinar a pressão que você está mandando em cima do café. E você consegue observar essa pressão aqui no manômetro. Então você consegue ver o resultado que você está tendo e também você consegue replicar essa pressão. Gostei desse perfil aqui de extração. Depois você consegue pegar com o manômetro e fazer exatamente a mesma extração. O manômetro, para quem não sabe, é onde uma máquina profissional tem um manômetro que a gente aperta lá. A gente fala que uma extração de uma máquina profissional ela estabiliza ali por volta de 9 bar de pressão. Isso em dimensões, só para vocês terem uma noção, 58 de diâmetro, que é uma máquina profissional, 9 bar de pressão, equivale a mais de 200 quilos de água. Aqui a gente precisa fazer a conversão, mas acredito que está bem acima de 150 quilos de água, né, que a gente vai proporcionar sobre a porção de café. Matheus, tem alguma coisa que a pessoa que comprar uma Flair tem que ter, senão o expresso não fica bom? É uma máquina que exige um bom moedor. Isso é fato. Você precisa ter um moedor de qualidade, senão você não vai ter um café. Eu diria que assim, só com o tamper que vem com a máquina, dá para você tirar café bom. Isso não dá para dizer que não dá. Mas existem alguns equipamentos que ajudam. Então eu diria que um bom WDT, esse aqui é o modelo que eu estou usando, que inclusive quem faz é um amigo meu. Quem quiser um WDT igual a esse, só mandar uma mensagem para mim que eu passo o contato dele, é o Bruno. E esse aqui ele fez especialmente para a Flair também. É sob medida para ela. Então ele é para usar no filtro dela de 46mm. Isso aqui ajuda pra caramba. Principalmente por conta do filtro dela de 46mm. Ele é mais fino e acaba sendo mais alto. Então isso é uma coisa que eu reparei. Uma extração sem usar um WDT, mesmo que seja um daqueles mais simples, tende a não ficar tão boa. Uma máquina dessa é muito interessante você usar um WDT. Super legal, gente. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Esse WDT aqui é feito numa impressão 3D. O Matheus já falou que é o Bruno. Depois a gente vai deixar o contato deles aí pra vocês. Ou pode falar direto com o Matheus. Até porque que eu tô dando uma ênfase, né? A gente fez um vídeo aí de WDT e bombou. E todo mundo falou, cara, onde eu compro? Eu olhei na internet, é muito caro e tal. Então o Bruno, que é um coffee lover, que sabe manipular a impressão 3D, começou a fazer para nós. Em breve eu vou ver se eu compro um dele também para deixar aqui pra gente sentar usando aí nos vídeos aqui no canal. Então super legal e funcional, né? O Matheus comprou esse aqui para a máquina a Flair, mas ele tem também um outro lá da Oster e funciona super bem, ó. E aqui tem um sisteminha que você movimenta e as agulhas vão espalhando o café de forma padronizada. Resolvido o problema, ficou barato agora, hein, galera? Show de bola. O que mais que você fez aí para te ajudar, Matheus? Então vamos lá, mostrar os equipamentos que eu fiz aqui, especialmente para a Flair. Esse funil aqui é para usar junto com o WDT. Agora deixa eu desmontar ela para mostrar aqui para vocês como que usa ele. Então esse funil encaixa aqui. E esse WDT, ele foi projetado para ser usado em cima desse funil. Então ele já encaixa aqui perfeitamente também. Então uma coisa depende da outra. Exatamente. O nivelador que eu fiz, vocês sabem que eu já faço nivelador, né? Mas esse aqui foi especialmente para ela. Tanto no diâmetro, quanto também nas dimensões dele. Ele acabou ficando com essa base muito alta, por quê?
Nos meus testes eu vi que é muito mais interessante usar o nivelador com o funil também. Então eu fiz esse funil com esse ângulo aqui, batendo com o mesmo ângulo daqui do nivelador, para poder encaixar e usar ele aqui em cima. Depois vocês vão ver. Por que não direto? Por conta A do... borda. Ia ficar muito... Por conta do porta-filtro dele, igual eu falei, né? Ele é mais fino e mais alto. Quando você coloca o café aqui, o café fica muito alto. Então, na hora de você preparar a extração, é difícil você jogar o café lá para baixo. Então, a tendência... Dá mais margem. A tendência é que quando você tira isso aqui, ainda vai ficar café aqui para cima e é mais difícil. Te dá mais margem e evita derramar. Isso, então usando dessa forma, ficou muito melhor o uso. E o tamper, por que que eu fiz um tamper para ela? Se o tamper que vem já é bom, né? Eu tinha dificuldade de duas coisas. Você vê que o cabo desse tamper ele é menorzinho, então é mais difícil de você não consegue segurar pelo cabo, né? Você vê as pessoas usando esse tamper, geralmente o pessoal empurra aqui na base, né? Só que eu vi que isso aqui dava muito trabalho para você ter uma compactação nivelada. Dava muito trabalho para você acertar isso. Então com esse tamper aqui, eu fiz o cabo na mesma dimensão de um tamper normal e a base também reta aqui na lateral, né? Então você consegue muito mais fácil compactar de forma plana. Então, por isso que eu acabei fazendo esse tamper. Top! Melhorias para você preparar o seu café seu café já pegou já. E essa base também, né? Eu fiz a base para manter tudo organizado. Que eu fiz também com o formato das coisas da Flare. Inclusive isso aqui é para entrar aqui. Show. E eu também faço essa base para outras máquinas, independente do tamanho. Se o cara quiser, você personaliza com a marca dele, o tamanho de tamper que ele tiver, do jeito que ele quiser. Exatamente. Show. Bom, acho que o que falta agora é ver um café saindo aí, né, gente? Puxa, já era tempo. Matheus, bora fazer um café aí, então. Vamos lá. Então, encaixou aí o silicone, água para pré-aquecer. Como se fosse a caldeira da máquina, né? Beleza. Tem a marcação? Pode passar um pouquinho? Pode. Não tem problema não, né? Beleza. Olha a qualidade dessa extração, gente. Você que deve estar se perguntando aí, o café que a gente usou aqui é o nosso perfil frutado, que tem uma torra um pouquinho mais puxada, né? Que para expresso vai muito bem. Outro café que obviamente daria muito certo para fazer extrações de expresso aqui é o Tiger, o famoso Tiger. Só que o Tiger
ele só é vendido nos pontos de venda Unique, né, nas cafeterias parceiras. A gente não vende ele aqui para o consumidor final, a não ser quando dá uma loucura na gente, a gente faz na nossa live mensal, libera o Tiger lá para vocês. Então, sugestões, frutado e Tiger quando conseguirem comprar. Para você dono de cafeteria, procura saber que café é esse, porque para expresso ele realmente é impressionante. Deixa eu provar, né? Matheus, qual que foi a receita aqui? Aqui eu usei 19 gramas de café para 38 na xícara, então é 1 para 2, né? 1 para 2. Uma receita que eu gosto demais para expresso potente. É 1 para 2. E em 40 a 42 segundos, mais ou menos. Ficou muito bom, viu, gente? E a pressão que você manteve aí? O perfil de pressão que eu faço é uma pré-infusão a mais ou menos 2 bar, até eu ver que encheu toda a parte de baixo do filtro, né? Então que saturou o bolo inteiro. Depois uma rampa até 7 a 8 bar, onde eu vou manter a minha extração a maior parte do tempo. E no final, nas últimas gramas de extração, eu gosto de abaixar um pouco a pressão. E aí isso traz um equilíbrio danado pro café. Ficou muito equilibrado mesmo. Você deve estar se perguntando, Gabriel, parece que eu já ouvi você falando que o expresso bom é até 30 segundos, mas quando você tem controle dessas variáveis, você consegue fazer com que o café não fique amargo. Se for 9 bar constante, provavelmente os 40 segundos ia provocar super extração. Exatamente. Ficou muito bom. Mas o Matheus tá falando aí que na hora que dá a primeira água, aí você sente que o bolo molhou. Como é que você sabe disso? Aí eu tenho esse espelho aqui embaixo. Recursos. Isso aqui também é muito útil na hora de você usar uma flare, né? Esse modelo da flare não vem com esse espelho, a 58 já vem com o espelho, né? Mas aí eu Mas é fácil de achar. É muito fácil de achar e é barato um espelho desse, né? E ajuda pra caramba, né? Pra você poder estar olhando a sua extração, né? Então, por quê? Aqui nessa máquina, ao mesmo tempo que eu tenho que ficar de olho na pressão, é legal também se eu conseguir ver o café embaixo, né? Então eu consigo avaliar a extração, como é que ela tá saindo, se tá bem equilibrada. Aí que você dosa a pressão. Na hora que começa a formar ali embaixo, você dá uma recuada, aí formou, você Exatamente. acelera. Show de bola. Matheus, considerações finais. Alguma coisa que você colocaria extra na máquina ou é isso mesmo, tá tudo certo? Uma coisa que eu acho que poderia ter nessa máquina, eu esperei que tivesse, seria uma válvula de retenção aqui, para na hora que você coloca a água, ela não descer já, embora tenha plug screen, né? Mas ela não descer só na hora que você colocar pressão. E assim, eu diria que o único ponto negativo é o trabalho que dá para usar essa máquina. Mas assim, compensa por conta do resultado que você tem, né? Você controla todas as variáveis, então isso te dá muito trabalho, mas te dá um resultado muito positivo, que esse controle você consegue levar a sua extração para onde você quiser, né? E então, assim, eu diria que é uma máquina para quem tem paciência de usar. E quem me conhece sabe que eu sou bastante paciente. E ó, metódico. Passo a passo. Se você muda alguma coisa no meio do caminho, já bagunça a cabeça dele, você já se perde. E é isso, né? Expresso é algo que é um processo. E aí, quanto mais metodologia, mais processo você criar para o preparo do seu, teoricamente, melhor vai ser a sua repetibilidade, né, de resultados ali. E a gente chegou numa conclusão que se você quer ter uma performance de diversas variáveis controladas, é difícil você ser um barista ou um amador, eu diria assim, né, um coffee lover que não entende nada de expresso, já cair numa flare vai ter trabalho, né, Matheus? Com certeza. E aí, para fechar, você deve estar se perguntando, Gabriel, endoideci com a máquina. E agora, onde eu compro? Onde eu compro, Matheus? Não compro. Tá falando sério? Não compra porque ainda é um equipamento hoje, apesar de ser desenvolvido por um brasileiro, a gente não tem ela disponível aqui no Brasil. Né, a base, a sede da empresa é Califórnia, então eles distribuem dali para outros países e tem alguns representantes em diversos países. Então, se entrar aí no site oficial, você vai ver que você consegue comprar ela pela internet, mas a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem essa complicação das taxas alfandegárias, enfim.
Então ela até chega aqui no Brasil, mas pode ser que o custo disso vai ser um pouco alto. O Matheus conseguiu comprar essa aqui usada. Isso. Né? Então fica uma dica também que Mercado Livre, os fóruns de café, os grupos de WhatsApp, às vezes pode surgir alguma oportunidade. Mas prometo que eu vou tentar acesso ao Sérgio para ver se ele tem algum projeto de trazer a máquina para o Brasil, porque realmente, se é um brasileiro que fez, pelo menos aqui no Brasil a tinha tá à venda, né? É claro. Quanto custo você pagou mais ou menos hoje em reais? Se você for converter o preço de uma nova dessa aqui, dá na faixa de 1.600 a 1.700. Média de 1.600, 1.700 reais sem as taxas de alfândega, né? Se fosse comprar direto, sem frete. Então vamos ser otimista, acredito eu que por uns R$2.000 você consegue ter uma aí na sua casa. Aí cada um tem que avaliar se vale a pena ou não. Eu vou te falar que eu parcelaria em 20 vezes no cartão de crédito, é que realmente me surpreendeu. Foi a minha primeira experiência com a máquina. Queria deixar um agradecimento especial ao Matheus, que sempre está aqui disposto a somar o canal, acabou virando um geek do café aí. E lembra, você quer um tamper, quer um nivelador, quer algo para personalizar a sua máquina aí, conversa com o professor Pardal das máquinas aqui, que ele resolve o seu problema. Matheus, alguma coisa que você queira deixar aí de mensagem pro pessoal? Então, sobre a Flare, eu diria, como você falou, né? É uma máquina excelente para quem ama expresso ter em casa. Porque você consegue fazer com ela perfis de extração que você não vai conseguir com a máquina elétrica, a não ser que você pague uma fortuna numa máquina elétrica. Então, aqui com uma máquina manual, você consegue ter um resultado muito legal. Então, acho que é uma compra muito interessante. Ficou com alguma dúvida? Ainda não entendeu? Não esclarecemos alguma coisa nesse vídeo? Quer alguma informação a mais? Deixa nos comentários aqui qual é a sua dúvida em específico, que talvez a sua dúvida possa virar um vídeo aqui no canal. E se for algo muito simples, a gente responde para vocês lá. Até semana que vem, até o próximo vídeo.